Por quase 1900 anos, eles estiveram banidos de sua terra. Esqueceram sua língua, tiveram que vagar por várias partes do mundo. Sempre que encontravam um local que lhes acolhia, eles ali ficavam. Formavam uma comunidade onde tentavam manter sua cultura, manter os seus costumes. Mas sempre, depois de estarem estabelecidos por um tempo, se levantava uma perseguição contra eles. E eram então obrigados a deixar tudo o que haviam conquistado para trás, seguir para outros lugares e recomeçar. E depois de um tempo ali estabelecidos, outra perseguição. E assim foi a vida deles durante, como eu disse, quase 1900 anos. Mas a maioria deles alimentou a esperança de que um dia voltaria para a sua terra. Seriam restaurados a terra que havia sido deles um dia. E mantinham esta esperança, porque acreditavam nas promessas que Deus lhes havia feito. E um dos registros desta promessa nós vamos estudar hoje à noite, continuando as nossas pregações no livro de Isaías. Chegamos ao capítulo 66, os versos 7 a 9, onde nós vamos ver que Deus prometeu restaurar o povo de Israel de maneira extraordinária. O Deus das Escrituras tem uma aliança com esse povo e prometeu restaurar esse povo de modo extraordinário. Leiamos Isaías capítulo 66, versos 7 a 9. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu faço nascer? Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por Tua bondade, por Teu amor, por Tua graça em nos dar a Tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade quanto à compreensão, amor e obediência a esta palavra. Então clamamos que o Teu Espírito Santo nos capacite. Que Ele seja atuante em nós e através de nós. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías foi vocacionado por Deus para proclamar uma chamada ao arrependimento para o povo de Israel, de Judá e de Jerusalém. Isso ocorreu mais ou menos 700 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E durante mais de 50 anos, o profeta Isaías esteve proclamando esta palavra do Senhor. Na época, a grande ameaça que pairava sobre aquele povo era o avanço e domínio do Império Assírio, que estava conquistando toda a região que é chamada de Oriente Próximo, que ia da Mesopotâmia a leste até as fronteiras do Egito no oeste. Uma região que também é conhecida como Crescente Fértil. Este império, inclusive, na época de Isaías, chegou a invadir e levar para o exílio o reino de Israel,
um reino que ficava ao norte do povo de Judá, deixando apenas o povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, como povo representando a aliança que tinha com Deus, e constantemente ameaçava este povo. Durante esse tempo, o desafio do profeta foi que o povo confiasse exclusivamente em Deus, que não dependesse de si mesmo, dos seus próprios recursos e nem de acordo com outras nações, mas sim, exclusivamente confiassem em Deus, com quem eles já tinham uma aliança. Em um determinado tempo do seu ministério, Isaías alertou para o juízo de Deus que viria sobre aquele povo, porque teimavam em confiar em si mesmos e nas outras nações e não em Deus. Só que esse juízo viria debaixo da próxima ameaça, o Império Babilônico, que invadiria o território de Judá, destruiria a cidade de Jerusalém, incluindo o templo, e levaria o povo para o exílio. Depois do anúncio de juízo, o profeta anunciou a restauração, deixando claro que Deus não anularia a aliança que tinha feito com aquele povo, mas que os traria de volta para a terra. Observando as profecias de restauração, nós podemos dizer que elas seriam cumpridas em 3 etapas. A primeira e mais próxima do profeta no seu tempo seria o retorno do povo do exílio, debaixo do novo império que se levantaria depois do babilônico, que era o Império Medo-Persa. Eles então teriam a oportunidade de reconstruir o seu país, reconstruir sua cidade, reconstruir o seu templo. Mas isso não resolveria o problema do pecado do povo. Eles ainda continuariam em desobediência a Deus. Então haveria uma segunda etapa, quando Deus enviaria o seu servo, o rei Messias, que viria para sofrer pagando a penalidade do pecado daquele povo. E posteriormente, Deus traria a restauração final e total, não apenas do povo de Israel, mas dos seus servos espalhados em todo o mundo, pessoas de todas as nações e línguas que seriam reunidas por Deus para morar no seu reino, habitar no novo céu e na nova terra, aí sim, a restauração total. O texto que nós lemos se encontra no contexto destas promessas da restauração final, da restauração escatológica do povo de Israel. As profecias proferidas por Isaías durante aqueles mais de 50 anos, depois foram escritas e editadas por ele mesmo e por um grupo de discípulos que ele tinha e colocadas na forma do livro que nós temos hoje, o livro das profecias de Isaías. Elas foram organizadas seguindo um certo roteiro, que de modo geral poderia ser esboçado assim. Uma primeira parte com profecias ambientadas na época da ameaça do Império Assírio, que nas nossas versões aparecem nos capítulos de 1 a 39. Depois, profecias que estavam ambientadas no futuro exílio, na época do domínio babilônico, que seriam as profecias que aparecem nos capítulos 40 até 66. Os 2 últimos capítulos, 65 e 66, tanto nos trazem a resposta de Deus para um lamento que Isaías fez diante de Deus em oração, perguntando até quando Deus permitiria que o seu povo sofresse este juízo de Deus. Mas não só trazia a resposta de Deus, como esses 2 capítulos servem de uma conclusão geral para o livro, no qual alguns temas que Isaías tratou no decorrer do livro são retomados, explorados e até ampliados. Entre eles, o tema da escatologia, isto é, da restauração final,
que Deus vai fazer com o seu povo e com os seus servos de todos os povos da terra. Com imagens e metáforas bem vívidas, Isaías descreve não só a restauração, como também o juízo de Deus sobre os desobedientes. Esses temas são repisados e repetidos nesses 2 capítulos finais. No capítulo 65, versos 1 a 7, Deus declara que era o pecado do povo que impedia que ele restaurasse esse povo. Mas havia alguns que permaneciam fiel, chamados de remanescente fiel. E no capítulo 65, versos 8 a 12, Deus diz que vai restaurar o seu povo em virtude deste remanescente fiel. Mas que ele faria uma distinção entre os fiéis e os ímpios. Capítulo 65, versos 13 a 16. E o capítulo 65 termina com a promessa e descrição de novos céus e nova terra. No capítulo 66, Deus volta a tratar da distinção que ele fará entre os fiéis e os infiéis, nos versos 1 a 6. E então faz uma promessa de restauração do povo de Israel, que vai desde o versículo 7 até o versículo 17 deste capítulo. E aí é concluído com a descrição novamente de novos céus e nova terra e o juízo final para aqueles que desobedecem. Na parte que nós estamos tratando, é exatamente o anúncio da restauração do povo, que aparece aqui em 3 segmentos. O primeiro segmento, sendo esses 3 versículos que nós trataremos hoje à noite, no qual Deus diz que vai restaurar a nação de Israel e vai fazer isso de modo repentino, de modo surpreendente. E ele usa uma metáfora para expressar esta verdade. A metáfora é de um nascimento sem as dores do parto, de um nascimento sem as contrações, sem os espasmos que caracterizam um nascimento. Isso é declarado no verso 7, com 2 frases que aparecem em paralelo, que diz: antes que a mulher então sentisse as contrações, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela teve um menino. Então a imagem é de um parto que vai contra aquilo que é o normal. De uma mulher que está grávida, está para ter um filho, mas que ela não tem os anúncios normais de que o menino está prestes a nascer. Ela não sente as contrações, ela não sente as dores, e o menino nasce. Antes, então, dela sentir, ou dela entrar em trabalho de parto, antes dela ter as contrações, ela dá à luz. Antes de sentir as dores, o menino nasce. E é interessante que na língua original, esta segunda frase do verso 7, seria assim: antes que ela sentisse as dores, o menino escapou. Trazendo uma imagem bem vívida de como esse menino nasceu. A mulher estava despreparada, vamos dizer assim, e o menino escapa, nasce, vem para a vida, vem para a luz. A ideia que o versículo quer transmitir é que esse ressurgimento da nação será de modo surpreendente, será de modo inesperado. Aqui Isaías está usando como uma espécie de enigma, que era uma das características, algumas vezes, da literatura bíblica. Vocês lembram de Sansão declarando o enigma para os filisteus? E nessas 2 frases é como se ele estivesse contando o enigma, levando as pessoas a pensarem, a refletirem. Olha, o que vai acontecer é semelhante a uma mulher que está grávida, mas ela não sente as dores, não sente as contrações, e o seu filho nasce.
Quando ela menos espera, o menino escapa dela e nasce para a vida. Então vai chegar o dia quando esse povo será restaurado, e será de uma maneira surpreendente. Alguns até entendem que esta segunda frase, quando fala do menino, se refere ao prometido rei, ao rei Messias. E a base para entenderem isto é exatamente Apocalipse, capítulo 12, verso 5, que é retratada a nação de Israel, dando à luz a um menino, que seria o rei, ou que será o regente de toda a terra, isto é, o Messias. Então temos aqui a descrição de um evento incomum, de um evento anormal, de um parto extremamente rápido e com a ausência total de qualquer sinal de que este parto iria acontecer. Um fenômeno tão inesperado que a gente só pode entender que seja milagroso, que seja um milagre da parte de Deus. E para confirmar isso, o verso 8 tem 4 perguntas retóricas e uma declaração no final que esclarece o enigma. As primeiras 2 perguntas enfatizam que é um fato inusitado. Diz: quem já ouviu uma coisa destas? Quem já viu algo assim? As primeiras 2 perguntas, então, estão de forma retórica dizendo: isso jamais aconteceu. Ninguém nunca ouviu falar de algo assim. Ninguém nunca viu algo desta maneira. E as próximas 2 perguntas vão exatamente esclarecer o que é esse algo inusitado. O que é isto que ninguém nunca ouviu nem viu? E o que é? Um país nascendo num só dia. Uma nação nascendo de uma vez. Alguém já ouviu isso? Um país que nasce num dia, um país que surge num dia. Ele não existia um dia e no outro ele já existe. Alguém já ouviu sobre isso? Uma nação que de uma vez nasce? E a resposta é não. As nações levam muitas vezes séculos para se formar. Podemos ilustrar com a nossa nação, o povo brasileiro. Quanto tempo levou para se formar o Brasil, a nação? Quando os portugueses aqui chegaram, eles descobriram uma terra, mas não era a nação que veio a se chamar de nação brasileira. Havia inclusive outras nações aqui, que eram as nações que chamamos de nações indígenas, os povos indígenas. E aí chega uma outra nação, a nação portuguesa, vinda da Europa. Décadas depois, vêm outros povos da África, trazidos como escravo, contra a vontade, e entraram nesse país. E séculos depois, vieram nações da Europa, como os alemães lá no sul, os italianos, espanhóis, japoneses. E tudo isso é que forma a nação brasileira, com suas características, com seus costumes, com sua língua peculiar e tudo mais, com o seu jeito. Então levou séculos para essa nação se formar. E isso ocorre com todas as nações, tendo que formar um povo, aquele povo se multiplicar, chegar a um tamanho considerável, que possa ter sua própria língua, sua própria cultura, seus próprios costumes, ter o seu próprio lugar para morar. É tudo isso que faz uma nação. E isso não acontece da noite para o dia. Mas aqui está dizendo que a restauração do povo de Israel seria assim. Seria algo que aconteceria num dia. Seria algo que aconteceria de uma vez. E a última frase aí do verso 8 vai explicar isso. Certamente, Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Essa imagem, essa metáfora de Sião
como sendo mãe que gera uma nação, tendo filhos que formam a nação de Israel, já foi explorada por Isaías em textos anteriores. Foi explorada de forma negativa, por exemplo, no capítulo 26, versos 16 a 18, quando fala da disciplina julgadora de Deus sobre aquele povo. Isaías usou essa metáfora da seguinte maneira, Isaías 26, 16 a 18. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. A imagem é a mesma, mas você percebe que a ideia é invertida. Na imagem lá de Isaías 66, não há dores, mas nascem filhos. Inclusive nasce um menino. Na imagem aqui, há dores, há contorções, mas não nasce ninguém. É como uma mulher que passa por todo o trabalho de parto, sente todas as dores do trabalho de parto, passa por todo o processo, mas não nasce bebê. Lembra, Isaías está usando uma metáfora, quando ele diz, nós, como teu povo, sofremos angústia, tal qual uma mulher em dores de parto, mas através de nós não houve livramento nenhum. Não trouxemos moradores à terra. No capítulo 37, no verso 3, a mesma ideia aparece. Quando o império assírio está ameaçando a cidade de Jerusalém, e o rei Ezequias clama a Deus, ele usa essa mesma metáfora, da nação como uma mulher prestes a dar à luz. Sofre as dores, mas não produz nada. Sofre apenas o juízo de Deus. No capítulo 51, nos versos 18 a 20, Isaías também usa a ideia de Sião, ou do povo de Israel, como uma mulher que tem filhos. Só que aqui a imagem é de uma mulher que perdeu os seus filhos. Ela tinha filhos, mas esses seus filhos ou a abandonaram, ou foram destruídos, ou foram mortos. Não cresceram a ponto de poder acompanhá-la e ajudá-la. Aquela mulher ficou desfilhada. Mas, duas outras vezes, no capítulo 49, versos 19 a 21, Isaías usa a metáfora também agora de forma positiva. Isaías 49, de 19 a 21, ele diz, pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoram estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você, este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim, quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou estes filhos para mim? Fui deixada sozinha, e onde estes estavam? A ideia aqui é de uma mulher surpresa, porque ela tem tantos filhos que ela nunca imaginou ter, e ela nem sabe de onde esses filhos vieram. E esses filhos estão dizendo para ela, olha, essa casa é muito pequena, essa casa é muito apertada para o tanto que nós somos. Lembre-se, é uma imagem, é uma figura de linguagem, é uma metáfora, que expressa o que Deus estaria fazendo com aquele povo, faria com aquele povo,
de multiplicar os seus descendentes. No capítulo 54, os versos 1 a 3, num cântico que Isaías então compôs, diz assim: cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas. Porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e sua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades arrasadas. A imagem aqui é a mesma do povo de Israel, ou do povo de Sião, como uma mãe com muitos filhos, que agora tem que expandir as suas fronteiras, vai chegando inclusive a dominar as nações. Chegando ao final do livro, Deus repete a mesma imagem para o seu povo. Sim, vocês voltarão a ser uma nação grande, uma nação com muitos filhos. E isso vai acontecer de repente. Isso vai acontecer de modo inesperado. Eu vou fazer com que vocês voltem a ser uma nação. Algo nunca antes visto, de num só dia, num só momento, num instante, vocês formarem a nação de vocês. Você, Sião, voltará a 100 dores de parto, ter de volta os seus filhos. Deus prometeu restaurar o povo de Israel. E prometeu fazer isso de forma inesperada, de forma inusitada. Mas em segundo lugar, ele prometeu fazer isso devido à sua ação soberana e poderosa. Ele prometeu fazer isso como algo milagroso. E é isso que vai ser descrito no verso 9, com duas perguntas também retóricas. E duas perguntas que invertem um pouco o processo do dar à luz, exatamente para mostrar que é Deus que domina isso. Na primeira pergunta, Deus diz de modo enfático, nas duas perguntas aparece aí o pronome eu se referindo a Deus, e numa posição bem enfática, como se Deus dissesse: se sou eu que faço abrir a madre, será que eu não farei dar à luz? Diz o Senhor. Se sou eu que faço dar à luz, será que vou fechar a madre? Diz o Senhor. A ideia aqui é que Deus está dizendo o seguinte: se sou eu que faço irromper a madre, e aí a ideia é da bolsa se rompendo quando a mãe está grávida, para que o menino possa nascer. Então é como se Deus dissesse: se sou eu que faço essa bolsa romper para a criança nascer, aí depois que eu faço ela romper, será que eu não vou deixar a criança nascer? Eu vou impedir, vou fechar a abertura para que a criança não nasça? E na segunda pergunta ele inverte: se sou eu que faço a criança nascer, quer dizer que provoco esse nascimento, será que eu não vou poder fazer com que a bolsa então possa se romper para a criança nascer? O que Deus quer dizer com essas duas perguntas? Onde ele, na segunda, inverte a ordem do que ele disse na primeira. O que ele está dizendo é o seguinte: no caso de vocês, do começo ao fim, a ação é comigo, sou eu que faço. Então, comparado a um nascimento, eu sou aquele que faço a bolsa romper e faço a criança sair, a criança nascer. Eu sou aquele que faço a criança sair e também faço a bolsa romper. Quando eu estou agindo, Deus está dizendo, ninguém me impede. Então vocês têm a certeza,
Vocês têm a garantia, é a ideia desse verso 9, que vocês serão restaurados. Que eu vou restaurar vocês como nação. Que eu vou restaurar vocês como povo. Porque sou eu que dirijo esse processo. Sou eu que estou no controle desse processo. Então vocês podem ter certeza. Vocês podem ter a garantia de que eu vou fazer isso. As impossibilidades humanas não me restringem. Deus está dizendo, eu vou restaurar a nação de Israel. Eu vou restaurar o povo de Israel. Eu vou fazer isso de forma inesperada, de forma inusitada. E eu vou fazer isso porque eu sou o soberano. Eu sou aquele que controlo todo o processo. Eu sou aquele que dirige a história. Mas talvez você esteja perguntando, e o que é que isso tem a ver comigo? Eu não sou judeu. Eu não sou do povo de Israel. O que esta profecia tem a ver comigo? E aí eu quero dar duas aplicações disso aí. Primeiro, Deus prometeu restaurar o povo de Israel. E por que ele prometeu isso? Esse povo merece ser restaurado? E a resposta é: não, não merece. Por que ele diz que vai fazer? Porque ele fez uma aliança. Fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com o rei Davi. Ele disse que da descendência de Abraão viria aquele que seria uma bênção para todas as nações da terra. Ele prometeu aos descendentes de Abraão a posse daquela terra que vai do ribeiro do Egito até as margens do rio Eufrates. Ele prometeu a Abraão e aos seus descendentes aquela terra. É uma promessa dele. Não é porque esse povo merece. Não é porque esse povo faz por onde. Não. É porque Deus prometeu. Na aliança que ele fez com o rei Davi, ele prometeu que da descendência de Davi, ele levantaria um rei que reinaria para sempre sobre aquele povo. E não só sobre aquele povo, mas que esse rei estenderia o seu domínio, estenderia o seu reino por toda a terra, por todas as nações. O fato de Deus cumprir sua promessa a Israel é porque Deus é fiel. E no caso aqui, não é tanto fiel ao povo, mas sim fiel a Ele mesmo. Fidelidade em Deus é uma questão de caráter. Ele não pode negar a si mesmo. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Quer a pessoa mereça, quer não. Por quê? Porque Ele prometeu. É a palavra dEle. É o caráter dEle que está em jogo. O fato de Deus cumprir sua promessa a Israel sendo fiel, também é garantia para nós. Que as promessas que Ele fez para nós, Ele também vai cumprir. Se Deus fez promessas ao povo de Israel e não cumprir estas promessas, que garantia nós temos? Que segurança nós podemos ter? Imagine você que tem um amigo que prometeu algo a um outro amigo e também prometeu algo a você. E aí você descobre que ele não cumpriu a palavra àquele amigo. Como é que você se sente agora? Será que ele vai cumprir comigo? Ele prometeu para fulano e não cumpriu. E será que ele vai cumprir comigo? Então, no caso de Deus, Ele prometeu que Israel seria uma nação diante dele, que teria a terra que Ele prometeu a Abraão, e um rei descendente de Davi, que Ele prometeu a Davi. E o fato dele ser fiel para cumprir esta promessa,
garante também que Ele vai cumprir as promessas que Ele fez a nós. Mas há um segundo fator. Alguém pode fazer promessas, ter um caráter que garante o cumprimento das promessas, ter a extrema boa vontade de cumprir as promessas, mas não ter o poder para cumprir as promessas. Pense aí numa tia que diz para o sobrinho: tal dia a titia vai levar você para um passeio. Aí quando chega um dia, os pais do menino dizem: ele não vai não. O que essa tia pode fazer? Ela prometeu. O caráter dela pede que ela cumpra a promessa. Mas ela tem autoridade suficiente para passar por cima dos pais? Tem não. Deus é fiel. Mas além de fiel, Deus é soberano. Nada, nem ninguém pode impedir Deus de cumprir as suas promessas, de fazer valer a sua palavra. Essa é a segunda garantia que nós temos. Nosso Deus é fiel, mas também é o Todo-Poderoso, é o soberano, é o que dirige a história do início ao fim. Então Ele prometeu restaurar Israel. Os poderes do mundo vão conseguir impedir isso? As nações em volta que odeiam esse povo e que querem destruí-lo, vão conseguir destruí-lo? Não. Porque Deus garante com a sua soberania e o seu poder. Um dos argumentos que é usado por alguns para dizer como é que Deus vai cumprir isso? Aquelas 10 tribos do norte lá, do povo de Israel, que foi levado pelos assírios, ninguém sabe mais onde estão. O Deus que é capaz de criar novos céus e nova terra, não é capaz de reunir esse povo de volta? É claro que é. A soberania de Deus garante o cumprimento de suas promessas a Israel e garante o cumprimento de suas promessas a nós. E essa primeira aplicação, eu quero fechar da seguinte maneira. O que Deus prometeu aí não depende de Israel. Não depende da força militar de Israel. Não depende da inteligência de Israel. Não depende de circunstâncias. Não depende de alianças políticas. Depende de quem? Única e exclusivamente de Deus. E as promessas que Deus fez para nós dependem dele. E aqui estamos no centro do Evangelho. O Evangelho não trata do que você pode fazer por Deus, do que você tem que fazer por Deus, do que você já fez, está fazendo ou vai fazer por Deus. O Evangelho trata essencialmente do que Deus fez, faz e fará por você. E esta é a confiança que devemos ter nele. Não depende de mim, porque se depender da gente, não vamos para canto nenhum. Depende dele, do que ele fez na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a imagem da Bíblia, a mensagem da Bíblia do início ao fim. Quem criou tudo? Deus. Quem criou o jardim do Éden e lá colocou o homem com uma missão de cultivar aquele jardim, cultivar e guardar? Deus. E quando esse homem desobedece, quem é que toma a iniciativa de restaurar e corrigir aquilo? Deus. E durante toda a história do Antigo Testamento, quem dá o passo de vir sempre em busca do homem? Deus. Quem toma a iniciativa de enviar Jesus Cristo? Deus. Quem envia o Espírito Santo para trabalhar em nossos corações? Deus. Quem garante
que a fé que Ele fez surgir em nós, como diz Efésios, que não é nosso, é dom dEle. Quem é que garante a preservação dessa fé durante toda a nossa história de vida? Deus. Sempre, sempre, sempre é Deus. Do início ao fim é Deus. E essa é a razão. Porque aqueles que confiam em Deus estão seguros. Porque eles desistiram de confiar em si mesmos. Eles reconhecem que eles mesmos não têm condições de criar uma fé em Deus. Eles mesmos não têm condições de operar em seus corações o arrependimento. Eles mesmos não têm condições de perseverar em obediência nos caminhos de Deus. Que tudo isso é operado única e exclusivamente pela graça de Deus. É por isso que no céu não haverá espaço para orgulho, espaço para a vaidade. Ninguém ao chegar lá vai dizer, eu cheguei aqui porque eu fiz isso. Eu cheguei aqui porque eu fiz aquilo. Eu cheguei aqui porque eu fui assim ou fui assado. Não. Eu cheguei aqui porque a graça de Deus me alcançou através de Cristo. E a graça de Deus me segurou desde aquele momento até o final. Parece que isso é fácil, não é? Mas se você prestar atenção, é uma das coisas mais difíceis. Confiar em outra pessoa. Depositar o todo da nossa vida nas mãos de outra pessoa. Descansar nos braços de outra pessoa. Você já dormiu precisando acordar uma certa hora que você não está acostumado? E aí você pediu para alguém lhe acordar, mas você não confiou que a pessoa seria capaz. Muitas vezes você pede para 2 ou 3, ainda bota o despertador. Por quê? Nosso maior problema é exatamente o quê? Confiar. Agora aqui é o centro do Evangelho. Desista de confiar em você. Admita que você nem é suficientemente inteligente, nem suficientemente poderoso, nem suficientemente capaz, nem suficientemente esforçado para acertar sua vida com Deus. Descanse, se entregue nas mãos de Deus, na graça de Deus, porque do início ao fim é Ele que trabalha. A segunda aplicação é que da restauração de Israel. Por que esse texto tem a ver conosco? Porque da restauração de Israel depende a nossa restauração final. Esta é a verdade declarada. Nós vamos ver no livro de Atos, no capítulo 1. Após Jesus ressuscitar, ele passa 40 dias com os discípulos, dando instruções. E uma das instruções era: vocês fiquem em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai batizar vocês, como João Batista anunciou. E aí no verso 6, os discípulos então perguntam: ah, Senhor, então vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Qual era a expectativa dos discípulos? De que o reino seria restaurado à nação de Israel. E por que eles tinham essa expectativa? Porque essa era o quê? Uma promessa de Deus. Deus havia feito uma aliança. Deus havia feito uma promessa. A resposta de Jesus não é: parem com essa besteira de um reino para Israel. Não tem esse negócio não. Essa é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é: quanto ao tempo, isso não é problema de vocês. A resposta de Jesus tem a ver com o tempo.
e não com a natureza do reino. E para enfatizar isso, no capítulo 3, depois da ascensão de Jesus, os discípulos pregando, Pedro pregando, no verso 18 do capítulo 3, ele diz assim: Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo, isto é, o seu Messias, havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro aqui está dizendo, o mesmo Deus que através dos profetas prometeu a primeira vinda do Messias para sofrer, e isso aconteceu e ele cumpriu, também prometeu o retorno do Messias para restaurar todas as coisas. E é isso que nós aguardamos, a volta para restaurar todas as coisas. E no capítulo 11 do livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo está tratando precisamente dessa questão, no versículo 1, ele diz, versículos 1 e 2, Romanos 11, versos 1 e 2. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? E o povo que ele está tratando aqui é o povo de Israel. Qual é a resposta? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Deus escolheu esse povo de antemão e não o rejeitou. Versos 11 e 12 desse mesmo capítulo. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? E a resposta é qual? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Note o argumento de Paulo. Eles tropeçaram, sim, eles rejeitaram o Messias. Mas foram rejeitados? Não. Pelo contrário, Deus usa a rejeição deles, o tropeço deles, para abrir a porta da salvação aos gentios, a nós, a mim, a você, que não somos judeus. E aí ele argumenta, se a transgressão deles trouxe como resultado esta salvação, quanto mais a plenitude. Quanto mais no dia em que Deus restaurá-los, será a vida de entre os mortos. E nos versos 25 e 26, o apóstolo diz, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. E qual é o mistério? Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo. Paulo diz, houve um endurecimento com o povo de Israel? Sim, houve. Foi total? Não. Foi em parte, porque muitos judeus têm crido no Evangelho. Mas foi também para sempre? Não. Até que o plano que Deus tem para com os gentios se complete. E aí, todo Israel será salvo.
quando Deus restaurar Israel de modo pleno, será também a restauração do seu reino sobre toda a terra. É interessante que parte dessa restauração já está acontecendo. Como eu disse, no início o povo de Israel viveu por quase 1.900 anos longe de sua terra, sem praticar a sua língua, a língua hebraica, vagando de um lugar para outro, espalhados em todo o mundo. Começaram um movimento de retorno para a terra de Canaã, que era dominada na época pelos ingleses, e na qual habitavam também muitos outros povos. Em 1948, o mundo dormiu, sem ter um Estado de Israel. E acordou com a ONU declarando que havia um Estado de Israel. Num dia, uma nação se formou. E aquele povo ressuscitou a sua língua, que durante quase 1.900 anos não mais falavam, tinham apenas nos escritos do Antigo Testamento. E hoje, se você voltar lá, é a língua do dia a dia, é a língua dos jornais, é a língua da televisão, é a língua da comunicação entre eles. Esse povo foi restaurado num só dia. Não confunda, não é ainda essa restauração prometida. Porque essa restauração, como nós vamos ver nos próximos parágrafos desse texto, é uma restauração não apenas de terra, de língua e de cultura, mas também uma restauração espiritual. E essa ainda não aconteceu. Mas um dia ela vai acontecer. E quando ela acontecer, o reino de Deus será implantado nesse mundo com a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. E isso não será bênção apenas para Israel, mas será bênção para todo o povo de Deus, que ressuscitado e transformado, reinará com Deus neste mundo. O profeta Isaías fez estas profecias tendo em vista um povo que estaria no exílio, um povo que estaria longe de sua terra, sem terra própria, dominado por outras nações, sem o seu templo, no qual eles haviam adorado por quase 5 séculos, sem o seu rei da dinastia davídica, um povo que estava perdido e desorientado numa terra estranha. E estas profecias visavam fazer com que este povo levantasse os olhos, se orientasse de novo, se enchesse de esperança, sabendo, Deus vai cumprir as suas promessas. E é para isso que a profecia serve para nós. Muitas vezes nós plantamos os olhos apenas no presente. Enxergamos apenas as situações difíceis que nos rodeiam. Não conseguimos ter perspectiva para o nosso futuro. Não conseguimos enxergar em nós mesmos soluções para os nossos problemas. E precisamos lembrar, somos exilados aqui. Essa não é nossa terra. Esse não é nosso mundo. Aguardamos o dia quando o Messias voltar, restaurar Israel e nos plantar para sempre no seu reino. É esta esperança que deve orientar os nossos corações, que deve alimentar as nossas afeições. Não somos daqui. Não se deixe derrotar. Não se deixe abater pelos problemas de agora. Há um reino vitorioso à nossa espera, porque o Deus fiel e soberano prometeu e garantiu através do seu Filho Jesus Cristo. Amém.